noite. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Que privilégio, que alegria estar aqui para nós adorarmos o nome do Senhor. Eu e minha esposa estamos muito felizes. Está aqui com um casal de amigos, o Douglas e a Mayara, que vieram junto com a gente adorar o Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo aqui neste lugar. Você crê nisso? Amém? De verdade? Então, se você puder, erga suas mãos ao céu. Pode erguer com a mão ao céu, por favor. Repita comigo uma oração. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor Jesus, nessa noite eu quero te buscar. Nessa noite eu quero me render a Ti. Com suas palavras, adore o Senhor, com aquilo que você pode falar para Ele nessa noite. Eu não sei o que você passou, não sei o dia, não sei como foi não sei o que você passou hoje, mas de verdade, eu tenho certeza do que Deus vai fazer neste lugar e eu quero poder contribuir, colaborar, sem atrapalhar aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Amém? Te adorar é o que eu mais quero, Senhor, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos reis, Senhor, e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito é verdade, Espírito em verdade. Declare: te adoramos, te adoramos, te adoramos. Espírito, Espírito em verdade. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei.
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, oh Rei dos Reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, pra te adorar, oh Rei. Declare: dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Reencontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória. Declare: pra sempre teu é o domínio e o poder, amém. Levante suas mãos ao céu e declare: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Uou!
Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Levante sua voz a Ele nessa noite e declare: só tu és. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro. Vamos lá, igreja, declare: só tu és. Só tu és santo. Não há outro igual a ti. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Meu amado, mas quando nós cantamos uma canção como essa, é impossível eu não pensar no céu. É impossível eu não pensar naqueles anjos, nos arcanjos, querubins adorando o nome daquele que é digno. Eu não sei você, mas é impossível eu não pensar no trono de majestade e glória. Então nessa hora eu convido você, com as suas mãos erguidas ao céu. Talvez você chegue na igreja e pergunte assim: por que o ministro de louvor pede para levantar as mãos? Por que o pastor pede para levantar as mãos? Ah, que coisa chata. Eu quero dizer algo para você. Levantar as mãos significa render-se a Ele. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina através dos Salmos é que existem expressões de adoração e louvor. Eu respeito todas as expressões de louvor, até mesmo aqueles que são mais tranquilos.
aqueles que são mais explosivos, aqueles que são mais... Eu respeito tudo isso porque eu entendo a multiforme graça de Deus. Porém existe um momento onde não é uma expressão que guia, mas sim um coração que fala, onde nada mais importa. E eu creio que quando nós cantamos sobre a santidade de Jesus, nada mais importa. E a única solução e a única coisa que eu posso fazer é me render à santidade do próprio Cristo. Então, meu amado, eu convido você a erguer as suas mãos ao céu nesse momento, e com as suas próprias palavras, meu amado, você não precisa de um ministro de louvor te dizendo o que você precisa fazer. O teu relacionamento com Deus é estritamente pessoal. Aquilo que você fala para Deus é você e Deus. Nós cantamos, existe liderança, existe hierarquia, sim, mas quando o assunto é intimidade, é você e Deus. Então levante suas mãos ao céu e comece a falar com teu Deus, com teu Pai. Comece a falar com Ele. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora. Vamos lá! Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável. Vamos lá, igreja! Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo trono está a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, e acima de todo trono está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia e agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo e vivo está, e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo. Vivo está, vivo está,
Meu amado, meu amado, existe algo muito importante que nos faz sentir a diferença quando nós estamos adorando ao Senhor. É a capacidade de você entender e compreender que Deus está no local. Talvez você chegou aqui nesse momento, nesse dia, uma sexta-feira, você passou a pior sexta-feira da sua vida, ou a melhor sexta-feira, não sei. E talvez você esteja com alguma dificuldade, alguma resistência para entender o que Deus está fazendo. Eu quero te convidar, meu amado, a se libertar disso. Por que eu falo isso? Estava até conversando com um rapaz que veio estava no carro com a gente, ele nos buscou em casa. E eu falei para ele, cara, esse ano pode até ter sido complicado, mas foi um ano onde quem quer escutar Deus, Deus está falando. Eu não sei o que você tem passado durante esse ano, não sei. Hoje é o primeiro culto que vocês estão voltando. Eu não sei como você voltou, mas eu tenho certeza de algo, meu amado. Existe algo novo sendo liberado neste local. Meu amado, eu não estou falando isso porque o tema do culto de vocês é isso, meu amado. Deus sabe que eu não gosto de chavão, eu não gosto disso. Mas eu sinto algo no Espírito de dizer para você, existe algo novo descendo sobre este lugar. Existe uma atmosfera sendo liberada neste lugar. Já existe algo no céu. É só você entender e você pegar isso. É só você entender e você mergulhar nesse rio. Mergulhar nesse rio que corre do trono de Deus. Por isso levante a sua voz, meu amado. Levante a sua voz. Glorifique aquele que vive. Glorifique ao Criador. Glorifique a Ele. Te adoramos. Te exaltamos. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de pastora Jennifer. Vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor Deus, por essa noite. Te agradecemos pelos louvores, desde já te agradecemos pela tua palavra. Abençoe a pastora Jennifer nessa hora, que ela possa ser um canal, Pai, vinda, Senhor Deus, dos céus, para poder abençoar a tua igreja. Palavras, Senhor Deus, vinda do teu trono, Senhor Deus, para, em nome de Jesus, exortar a tua igreja, para poder, Senhor Deus, falar aos nossos corações, para que nós, Senhor Deus, possamos sair daqui consolados, transformados, renovados pela tua palavra.
Abençoe a tua serva, em nome de Jesus. Amém e amém. Pais amados, amém? Eu queria começar dizendo que é um prazer estar com vocês essa noite. É uma honra para mim poder servi-los. Como o Samuel já falou, nós estamos aqui com um casal de amigos, filhos do nosso coração, lá da Sobre as Águas também. É uma alegria tê-los aqui também. E como foi falado aqui no início, nós temos um tema para esta noite. Nós temos um tema de algo novo. E é interessante que, antes mesmo de eu saber desse tema, era algo que já vinha brotando no meu coração. Quando o Samuel falou do convite, de estar aqui essa noite, exatamente essa foi a palavra que me veio na mente. Aí, quando falou o tema, eu falei, não preciso nem mais orar por confirmação. Já veio realmente algo que Deus quer falar essa noite. E eu quero falar que eu sou um pouco diferente em alguns momentos para trazer a palavra. Eu nunca vim aqui para escutar a palavra, a não ser quando Samuel veio também. Então, eu não sei como que funciona, como que é o estilo, de cada um, mas eu tenho o meu. Deus me fez assim. Se você gostar, que bom. Se você não gostar, conversa com ele também, que aí o problema não é meu. Mas é a maneira que Deus me usa. E eu sou livre, e eu quero que você se sinta livre. Se eu fizer uma pergunta aqui e você quiser responder, fica à vontade. Nós estamos num culto de jovens. Você é jovem, você é filho de Deus, você é livre para falar. Então, se em algum momento eu fizer alguma pergunta e você quiser participar, não tem problema nenhum, tá bom? Não vai ser desrespeito com a minha pessoa, nem com a pessoa de Deus. Mas, enfim, quando esse tema foi me dado, o algo novo, eu queria saber, se alguém quiser responder já de início. Quando você pensa nisso, algo novo, o que vem na sua mente? Quando você viu um banner, ou quando foi anunciado aqui, olha, nós vamos ter o primeiro culto de jovens, algo novo. Qual foi o pensamento que você teve? Alguém quer falar? Quer falar? Não? Algo novo. Sempre quando a gente pensa em algo novo, pelo menos eu penso em realidades diferentes. Uma pessoa era de um jeito, ela se tornou de outro. Ela está de uma maneira nova. Eu estou num ambiente que está de um jeito, e depois esse ambiente se transforma em outro jeito. Ele está um ambiente novo, é algo novo, uma mudança que teve. E isso, de fato, é um novo. Algo diferente, algo novo, algo que veio e que se transformou de uma forma diferente da antiga. Só que esse algo novo, ele pode ser de duas formas. Esse algo novo, ele pode ser da forma que é só no exterior, ou ele pode ser de uma forma que é no interior e no exterior. Esse algo novo, ele pode ser uma coisa vivida e só vista. Ou ele pode ser uma coisa vivida e vista. Ou ele pode ser uma coisa vivida, vista, contemplada, experimentada, e você está envolvida nisso. Existem essas diferenças de algo novo. Eu não sei se nesse momento de introdução você vai conseguir perceber o que foi ministrado no meu coração. Mas eu tenho certeza que até o fim, se você continuar com o seu raciocínio preso à palavra, você vai conseguir entender o que eu estou querendo falar. Eu vou dar um exemplo sobre esse algo novo que é vivido de formas diferentes para que você consiga entender. Todo mundo aqui é cristão? Tem alguém que não é cristão? É mais fácil. Tem alguém que não é cristão? Levante a mão. Menina ali. Tem alguém que tem há menos de um ano que está na igreja? Novo convertido? Ok. Então eu acredito que o resto todos conhecem essa história que eu vou falar, que é a história de Israel. Israel, ele estava cativo no Egito. Eles oraram, buscaram a Deus, clamaram, pediram para que eles fossem libertos de lá. Deus enviou Moisés. Todo mundo conhece essa história, né? E aí ele enviou Moisés, eles saíram. Olha o que aconteceu. 10 pragas.
10 pragas aconteceram. E quando a gente vai estudar essas 10 pragas, e vai estudar como que era o Egito naquela época, a gente descobre que o Egito tinha vários deuses. E cada vez que Deus mandava uma praga, ele estava destronando um deus. Existia ali um deus Ra, existia ali um deus do Nilo, das águas, existia ali, depois por último, o próprio Herodes, o próprio faraó, ele era, que foi o último a ser destronado. Então, Deus faz todo esse milagre lá, mostrando que ele era Senhor acima de qualquer Deus que poderia ter lá. Aí ele leva eles para o Egito. Aí lá ele leva ele para o deserto. Aí lá no deserto, eles têm maná, eles têm água saindo da pedra, eles têm uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. A Bíblia diz que as roupas deles não envelheciam. Isso não é algo novo? Você consegue contemplar que isso é algo novo? Eles eram escravos, ficaram livres. Eles viviam debaixo de um jugo, não estavam mais debaixo de um jugo. Eles tinham que trabalhar para comer, agora Deus mandava o maná. Vocês conseguem perceber que eles andavam em um ambiente de milagres? Todo mundo consegue perceber isso, né? Eles andavam em algo novo. Só que não é porque eles andavam em algo novo que a mentalidade deles estava de uma forma nova. É isso que eu queria falar nessa noite. Eu não sei qual foi a expectativa que você gerou no seu coração sobre algo novo. A gente vai ter sinais, maravilhas, prodígios. A gente vai ter um avivamento. Vai começar uma coisa, a gente vai começar a falar em línguas, a gente vai chorar no chão, a gente vai se quebrantar. Deus queira que isso aconteça, e isso faz parte do algo novo. Mas o que Deus ministrou no meu coração, ele vai além do exterior. Ele é de dentro para fora. Porque os milagres, os sinais e as maravilhas, ele acontece com pessoas curadas da alma e pessoas que não estão curadas da alma. A própria Bíblia diz que muitos chegarão lá e dirão: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu fiz. O movimento não representa a vida. O nosso pastor, ele fala muito isso, o pastor Luiz. Ele diz que o câncer também cresce. Tem coisas saudáveis que crescem, mas tem coisas que não são saudáveis que crescem também. Então não é porque existe um movimento que existe ali a presença de Deus trazendo restauração em vidas. Pode ter às vezes a presença de Deus trazendo restauração em outras vidas e em umas não. Assim como aconteceu com Israel. E aí a mensagem que me veio na mente, o texto inicial que me veio na mente, foi sobre Canaã. Quando Moisés chegou e separou 12. Aí ele falou assim: vão lá, espiem a terra e me digam o que vocês acham. E a gente sabe que 10 foram lá, voltaram e disseram: olha, de fato, a terra mana leite e mel, mas existem muitos gigantes. Eles são muito fortes. Se nós formos lá, nós seremos destruídos. Mas existia 2, Josué e Caleb, que disseram: lá é uma terra que mana leite e mel. Tudo que é plantado dá certo. Essa é a terra que Deus nos prometeu. Se agradarmos o coração de Deus, é certo que essa terra será nossa. Os 12 estavam vivendo constantemente um ambiente de milagres. Mas 10 deles estavam com a mentalidade ainda escravizada. E 2 deles entenderam, através dos milagres, através do ambiente que eles viveram, que aquele Deus que tinha feito tudo aquilo que eles tinham vivido, ele era capaz de dar Canaã. Você conseguiu entender agora sobre a diferença do algo novo? Tem um algo novo exterior, que é ótimo, que é maravilhoso. Eu amo o movimento, eu amo sentir Deus. Mas se esse sentir Deus durar apenas um culto, ele foi só um movimento. Agora, tem um movimento que acontece que pode trazer vida dentro de mim. E que vai fazer algo novo dentro de mim. E aonde eu for, esse algo novo vai ser carregado. E não importa o ambiente, porque eu vou gerar o ambiente. Porque o ambiente está dentro de mim. Se eu chegar aqui e você não levantar a mão para adorar a Deus, não importa, eu vou levantar. Porque isso está dentro de mim. Se eu chegar aqui e você não buscar Deus, não importa, porque eu vou buscar Deus. Porque isso está dentro de mim. Se eu chegar em outra igreja ou em qualquer lugar, aquilo está dentro de mim. Então, é um ambiente que você carrega.
é algo novo, mas é de dentro para fora. E eu quero falar com você sobre isso. Em Lucas, capítulo 11, versículo 84, eu vou ler, só para concordar através da palavra de Deus aquilo que eu estou falando. Diz assim: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Também todo o teu corpo será tenebroso. Em outras versões diz assim: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho bom, também todo o teu corpo será bom. Mas se o teu olho for mau, também todo o teu corpo terá trevas. E aí fala sobre essa realidade de que, de fato, às vezes a nossa maneira de olhar, o olho é a candeia da alma. Às vezes a gente vê aquela frasezinha, o olho é a janela da alma, mas isso é bíblico. O nosso olho é a candeia da alma. O que era a candeia? Era um tipo de lâmpada que era colocado em cima de algo para que viesse a iluminar toda a casa. Então, por exemplo, se eu entrasse numa sala, era colocada uma candeia em cima e ela tinha que ficar em cima para que ela desse luz para o decorrer, para todo o ambiente. E ele está falando, olha, se teus olhos forem bons, se a tua maneira de enxergar for correta, então tudo que tu enxergar vai ser bom. E o que isso quer dizer? Quando a gente vai estudar, a gente entende que isso está falando de motivações. Está falando de olhar, de realmente espiritual. Se eu ver o que eu faço para Deus como um fardo, não importa, qualquer coisa que me derem para fazer vai ser um fardo. Eu posso amar fazer aquilo ali, mas se o meu coração estiver ingrato, tudo que eu fizer, eu só vou ver ingratidão. Se o meu coração estiver com mágoa, tudo que as pessoas me falarem, eu vou blindar o meu coração para aquilo ali. Porque aquilo é uma indireta, porque aquilo ali é para mim, porque os meus olhos estão cegados por uma mágoa. Se os meus olhos estiverem certos de que eu estou fazendo tudo para Deus, de que eu amo a Deus, de que tudo isso que está acontecendo é Deus, não importa se as pessoas me cobrarem, não importa se acontecer alguma coisa ruim na minha vida, eu vou entender que aquilo é vontade de Deus. E os meus olhos vão estar bons, vão estar no Senhor, e tudo que eu fizer vai ser dentro dessa visão. E é isso que está sendo falado nesse texto. Então, mais uma vez eu digo, nós podemos viver um ambiente exterior de algo, e o nosso interior está de forma diferente. Mas como eu falei no início, eu não quero falar de ambiente apenas. Quero falar de pessoas. Não quero falar de igreja, eu quero falar de pessoas. Eu sou o templo de Deus. Eu quero algo novo em mim. Então eu vou usar aqui um exemplo de pessoa que viveu essa transformação. Que saiu de um tipo de pessoa, que era um tipo de pessoa, e se transformou em outra. Na realidade, eu poderia usar vários aqui, mas eu me detive em Pedro. Eu queria que vocês abrissem, aí eu gostaria mesmo que vocês abrissem João, capítulo 21. João, capítulo 21. Versículo 15. Eu quero usar a vida de Pedro como um exemplo para essa palavra. Diz assim no versículo 15: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filha de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Eu quero falar sobre 3 atitudes que nos levam a viver algo novo como pessoa. 3 atitudes que Pedro teve, 3 atitudes que Paulo teve, e 3 atitudes que nós temos que ter para viver esse algo novo. Eu sei que eu falo rápido, tá? É uma coisa de, enfim, cultura, eu acho, sei lá. Então, se você não entender, novamente eu falo, você é livre.
Se você não entender alguma coisa, não tem problema não, tá? Eu dou muita aula na igreja, então eu posso voltar e falar de novo. Mas você precisa entender o que está sendo falado aqui. Porque não sou eu que estou falando, foi algo que foi gerado no meu coração por Deus. Então, se você não entender, não tem problema você perguntar. Em João, capítulo 21, versículo 15, fala esse texto sobre quando Jesus diz, olha, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a Bíblia diz que pela terceira vez ele foi perguntado. E na terceira vez, Pedro se entristeceu. Você já parou para pensar por que Pedro se entristeceu? Quando Jesus perguntou pela terceira vez? Quando você leu esse texto, você já parou para pensar, poxa, por que ele se entristeceu? Por que Jesus perguntou 3 vezes? E por que Pedro se entristeceu na terceira? Quando a gente vai no original, nesse texto, os verbos que é utilizado para amor são diferentes. Ele não é apenas amor. No hebraico, existem vários tipos de amor. Existe o amor ágape, que é o amor de Deus por nós. É um amor incondicional. É um amor que dá a vida. Quando ele fala lá, esposos, amai suas esposas, ele está falando desse ágape, de dar a própria vida pela esposa, de amar incondicionalmente. Não há nada que ela faça que vai te fazer deixar de amá-la. Ele está falando desse amor, o amor ágape, o amor que Jesus teve pela igreja, que ele morreu por nós. Existe o amor filéu, que é o amor de amigo, aquele amor que a gente sente, eu te amo, poxa, você é importante para mim, eu te amo. Né? Existe o amor eros, que é o amor romântico. Existe mais outros 2 tipos de amor, mas esses são os mais conhecidos. E nós não, nós no português, a gente fala tudo eu amo. Eu amo meu marido, eu amo os meus amigos, eu amo chocolate. A gente usa a palavra para tudo, né? Não faz aquela diferença do amor. Mas na Bíblia não. Na Bíblia tem essa diferença. No hebraico tem essa diferença. E quando ela foi traduzida apenas para amor. E não foi colocada essa diferença que tem. Então, quando eu vou ler aqui como estaria no original. Seria assim: Simão, filho de Jonas, tu me ágape? Tu me ama de uma forma incondicional? Você me ama a ponto de dar sua vida por mim? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu apenas te filéu. Tu sabes que eu apenas te amo como um amigo. E aí na segunda vez ele fala: Simão, filho de Jonas, tu me amas de amor ágape? Tu me amas incondicionalmente? E ele responde de novo: Senhor, tu sabes que eu apenas te filéu. E na terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me filéu? E porque ele ouviu essa diferença no amor, ele se entristeceu. E ele provavelmente deve ter abaixado a cabeça e ter dito: sim, Senhor, tu sabes que eu apenas te filéu. Por isso ele se entristeceu, porque havia ali uma pergunta sempre no ágape, no ágape, no ágape. E quando veio, ele foi confrontado com: tu apenas me filéu? Sim, Senhor, eu apenas te filéu. E o que eu quero falar com isso? Assim, a minha oração é que Deus possa brotar no seu coração do jeito que o meu tá. Sabe, às vezes eu fico olhando, eu sou muito observadora, eu fico olhando as caras, eu fico: Senhor, será que estão entendendo? Será que estão entendendo? Mas é algo meu, porque não é eu que tenho que fazer você entender. É o Espírito Santo, não é minha obrigação. Mas você precisa deixar o Espírito Santo falar com você. Sabe, você tem que ser terra fértil. Então eu quero te dizer, o que eu quero falar com essa palavra? O que eu quero falar com essa palavra? Uma das coisas que nós precisamos fazer para ter algo novo de Deus é sermos sinceros sobre quem nós somos. Sinceros sobre o que fazemos. Sinceros sobre o que sentimos. E pode parecer que a gente é. Mas às vezes a gente não é sincero. Às vezes a gente coloca uma máscara do que nós sentimos, do que nós pensamos, quais são as nossas motivações para fazer alguma coisa. E eu falei que poderia colocar outra pessoa aqui, porque Paulo também fala, né? O bem que quero fazer, esse não faço. O mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Só que eu escolhi Pedro por causa desse texto, porque Paulo fala de obras. Eu penso, pelo menos, que ele estava falando ali de coisas. Olha, eu quero fazer uma coisa, eu não consigo. Só que Pedro, ele estava falando de um sentimento. Tu já parou para pensar isso? Pedro andava com Jesus.
Ele ceiou com Jesus. Ele viu Jesus fazer milagres. Ele ouviu o sermão da montanha. Ele viu tudo que Jesus fez. Aqui Jesus já tinha morrido. E quando ele foi confrontado sobre o amor que ele sentia por Jesus, ele disse: Jesus, tu deste a tua vida por mim, mas eu não seria capaz de dar a minha vida por ti. Depois de toda a experiência que ele teve com Cristo, ele ainda se viu não amando Jesus como deveria amar. Por isso que eu estou falando que a primeira coisa para a gente ter algo novo, porque a gente viu quem Pedro se transformou. Pedro se tornou um dos maiores pregadores, ganhou um monte de alma para Jesus. Ele foi um dos precursores da igreja. Mas nesse dia, ele não amava Jesus como tinha que amar. Então a primeira coisa que eu quero que você pense, a primeira coisa que eu quero que você saiba, é que para nós vivermos algo novo, e se de fato você, não como igreja no geral, mas você como cristão, quer viver uma vida com Deus que você nunca teve, um relacionamento com Jesus que você nunca teve, você precisa ser sincero com quem você é. Você precisa ser sincero com seus sentimentos. Quem sabe você também não ama Jesus como precisa ser amado. Quem sabe você nem sabe quem Jesus é. Quem sabe você está na igreja há 10 anos, 15, 20 anos, mas você vive uma religião. Você nunca conheceu Jesus. Por isso que você ainda sente um vazio na sua alma. Porque Jesus ainda não foi apresentado para você como quem de fato Ele é. A gente vive sendo papagaio. Eu digo isso por mim mesmo. Já teve muitas coisas que eu preguei que depois eu descobri que eu preguei errado. Eu nasci em lar cristão, mas eu me converti há pouco tempo. Há pouco tempo eu descobri quem Jesus era. Há pouco tempo eu me senti livre. Há pouco tempo eu descobri o que era ser salva, se sentir agraciada. Quem sabe você aqui tem medo de não ser salvo? Você sabia que nós, como pastores, temos descoberto muitas coisas? Em nossos gabinetes, as primeiras coisas que a gente pergunta para uma pessoa é: você tem certeza da sua salvação? Mais de 90% das pessoas nos respondem que não. Por quê? Não se sentem amadas? Estão trazendo tantas coisas de um passado que não conheceram e não foram ainda gerados num amor de Cristo. Não entenderam ainda que Cristo os ama. Não sentiram ainda o amor de Jesus. Estão vivendo uma religião. E não é porque não são salvos, porque eu não estou falando de salvação aqui. Eu estou falando de vida abundante. Porque Pedro, se morresse aqui, tu acha que ele não ia ser salvo? Eu estou falando de viver por um propósito. De viver por algo. De viver com uma motivação. De viver por algo que não seja emocionalismo, mas que seja um legado que você vai deixar. Que seja algo que você construiu. Que seja realmente um relacionamento íntimo com Deus. Então, eu queria que você pensasse nesse momento. Que você pensasse no que você tem que ser sincero. Há pastores nessa casa, há líderes nessa casa. Se há alguma coisa no seu coração, se você está vivendo algo que você ainda não compartilhou, quem sabe você possa estar vivendo como muitas das pessoas que a gente conversa, de não conseguir dormir por medo do inferno, de não conseguir se relacionar com Deus, de chorar, mas não chorar porque está envolvido numa presença, mas de chorar de desespero, porque vê todo mundo envolvido e você não consegue entrar no santo lugar. Quem sabe você tem que ser sincero sobre as suas motivações. Eu estou na igreja, mas eu estou aqui porque eu quero aparecer. Eu estou no louvor, mas eu estou no louvor porque eu quero ser visto. Eu trabalho, mas eu trabalho na obra porque eu quero realmente elogios. A minha alma é carente. Eu preciso de elogios. Eu não sei. Cada um tem as suas questões. Cada um sabe aonde precisa ser sincero. E é interessante que essa palavra, sincera, ele era utilizado antigamente pelos romanos. Ele vem da junção de duas palavras, senacera, né, que é sincera. Antigamente os romanos, eles vendiam vasos de barro, e esses vasos, eles tinham que ser feitos numa obra inteira. E quando eles rachavam, eles não serviam mais.
Mas algumas pessoas, para não perder dinheiro, porque estavam vendendo aqueles vasos, eles pegavam uma cera muito fina e colocavam na rachadura. Só que aquele vaso, aparentemente, ele estava bom. Só que quando a pessoa levava para casa e botava água, aquela cera, ela não conseguia suportar a água e o vaso vazava. Ele não conseguia reter aquilo que tinha sido colocado lá dentro. E por isso apareceu essa palavra sem cera. Eles começaram a dizer, olha, me dá um vaso, mas me dá um vaso sem cera. Me dá um vaso, mas me dá um vaso sem cera. Ou seja, me dá um vaso genuíno, um vaso que vai conseguir reter o que está sendo colocado. E aí se gerou a palavra sincera, que é, você está sendo sincera? Ou existe uma máscara no seu tampão? Ou existe ali uma rachadura e você colocou uma coisa para que aparentemente você tivesse bonitinho? E isso o pastor orou, né? Eu prestei atenção na oração do pastor. Senhor, que nós sejamos confrontados se tiver que ser. E esse confronto é para mim. Porque você pode pensar que é um confronto, caraca, é forte, mas, cara, é Bíblia. É palavra de Deus. Toda palavra de Deus é forte. Toda palavra de Deus é um confronto. Se não gerar em nós algo para a gente sair daqui pensando, então não valeu a pena. Então não valeu a pena, porque a palavra de Deus, ela precisa trazer isso, ela é vida. Ela é algo que está nos afiando, ela é algo que está nos formando. Então eu não sei aonde você precisa ser sincero, mas você sabe. E eu peço, seja sincero sobre os seus sentimentos, porque só assim a gente dá lugar para a gente, como a própria palavra diz, né, o vaso, por isso que ele tinha que ser destruído por inteiro. Me faz de novo. Porque se ele fosse só remendado, não valeria a pena. Ele tinha que ser quebrado e fazer de novo. Então deixa Deus te fazer de novo. Se você tiver que ser sincero sobre algo, até mesmo sobre ele, Deus me perdoa porque eu não te amo como eu deveria amar. Me ensina a te amar. Me mostra como eu tenho que fazer. Me ajuda nisso. Eu quero me relacionar contigo não apenas de ouvir falar, mas de andar contigo, de viver contigo, de realmente estar contigo, passo a passo, andando contigo, não apenas de ouvir falar. E assim, parece ser forte, às vezes parece que tipo, eu não vou falar isso não, eu não vou dizer que eu tenho esse problema, mas eu quero te dizer, olha, Pedro, ele era discípulo de Jesus, era amado, era um dos mais próximos. Não tem problema você não estar bem. Não tem problema você ter colocado uma máscara até aqui. O problema é você seguir com ela. Não tem problema nós sermos confrontados. Não tem problema a gente perceber que não conhece Jesus como deveria conhecer. O problema é a gente saber disso agora e persistir não conhecendo. E além dessas pessoas, além de Pedro, de Paulo, que foi confrontado, porque Paulo matava em nome de Deus. Paulo, ele era um perseguidor, pensando que agradava a Deus. Mas um homem que eu gosto muito é John Wesley. John Wesley, ele cresceu com Susan Wesley, ensinando para ele ali a palavra. Ele se relacionou, ele fez, aconteceu. E aí teve uma hora que ele disse, eu vou ir para as missões. Ele foi para as missões. Quando ele voltou das missões, triste, porque ele não tinha conseguido uma alma para Deus, aconteceu ali uma turbulência no navio dele. E quando ele estava lá numa turbulência no navio, ele viu uns rapazes com violão, adorando a Deus, entregando a alma para Deus, dizendo para Deus que tudo bem, glorificando a Deus no meio de um problema. E ele se viu desesperado. E aí, naquele momento, ele entendeu por quê. Por que eu estou tão desesperado? E aí, quando ele chegou em terra, ele foi nessa igreja desses rapazes, e diz que quando ele entrou lá, ele sentiu um coração dele se abrasar. E naquele momento, ele conheceu Jesus. Mas ele já fazia missões. Ele já conhecia a palavra. Mas ele precisava de um encontro que ele ainda não tinha tido. A segunda coisa é que eles sabiam, essas pessoas, Paulo, Pedro, eles sabiam quem eles eram. Sabiam quem Cristo era. Sabiam o que eles carregavam. Eu não vou nem abrir, porque eu, de fato, quero ter um momento de oração, né? Quero dar um momento para isso, eu não sei a hora que termina, né? Não sei se eu tenho hora,
Mas uma das coisas que Pedro sabia era quem ele era. Se a gente for ler o livro de Atos capítulo 1 ao capítulo 12, a gente vê ali um monte de história da vida de Pedro. E do capítulo 12 ao capítulo 28, eu acho que são 28 capítulos, a gente vê o restante falando sobre Paulo. Em todos esses textos, a gente vê que eles entenderam depois quem eles eram. Quando, em Atos 3, quando Pedro está andando e está entrando dentro do templo, ele passa pela porta formosa e tinha um coxo ali. E aí ele fala para o coxo assim, o coxo pede, né, moeda, pede ouro, pede dinheiro, e ele olha e diz, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Pedro, ele acabou descobrindo, depois de descobrir quem ele era, ele acabou descobrindo quem ele se tornaria, quem ele se tornou na mão de Cristo. Ele entendeu quem Cristo era. Aquele confronto não foi para a morte. Aquele confronto foi para a vida. E depois ele entendeu que ele começou a carregar algo. Havia algo nele que ele carregava. Olha, o que eu tenho, o que eu carrego. Porque o fato, eu novamente não estou falando sobre questões salvíficas. Eu estou falando sobre você encontrar um propósito. Eu estou falando sobre você entender quem você foi, quem você é. Quem você é nas suas limitações e se deixar ser curado por Deus nelas, mas também você entender quem você foi gerado para ser em Cristo. Porque existem essas duas coisas. O que você é de errado, o que você faz, as dúvidas que você tem, não tira você de filho de Deus. Não deixa nesse momento os confrontos que talvez pode entrar na sua mente. Caraca, eu sou assim, caramba, eu sou desse jeito. Fazer você pensar que você não é filho de Deus. Porque você carrega algo. E é justamente por você carregar algo que você tem que ter noção de quem você é. Quem você é em Cristo. E porque o Cristo está em você, outras coisas não há lugar para permanecer. E o Cristo precisa fazer a mudança em sua alma para que essas coisas saiam de você. Quando a gente tem noção do que a gente carrega, automaticamente a gente se deixa livre para ouvir Deus nos confrontar. Eu tive um confronto esses tempos, não faz muito tempo, eu vou confessar para vocês. Tem muitas coisas que Deus prometeu na nossa casa, né? Que Deus prometeu para as nossas vidas. E eu estava numa semana meio para baixo. A gente recebeu algumas propostas, a gente disse não para essas propostas. E sabe aquela proposta que você sabe que não é de Deus, mas que daria uma estabilidade tão bom para você? E aí, aquele momento que você diz não, você acaba tendo um sentimento por Deus de tipo assim, tá, Deus, eu disse não. E agora, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai ter que me honrar por esse não que eu disse, né? Vamos lá, agiliza aí, os processos que o Senhor tem que ser mais rápido. Então, eu estava numa semana meio assim. E a gente tem uma varanda lá em casa, eu botei um café ali, fiquei olhando para o céu e falei, Deus, agora que eu descobri que tem um rapaz aí, tudo bem? Aí eu falei assim, Deus, Senhor, o Senhor nos prometeu isso, o Senhor nos prometeu isso, caramba, Deus, o Senhor precisa fazer isso, o Senhor precisa fazer isso. E naquele momento eu tive uma experiência sobrenatural com Deus que eu nunca tinha tido. Deus me fez enxergar coisas que eu estava fazendo. Sabe, os nossos gabinetes, os nossos momentos de discipulado, pessoas que nós estávamos cuidando, a vida que nós estávamos tendo. E Deus, eu ouvi audivelmente Deus dizer assim, se isso não foi o que eu te prometi, não adianta onde eu te levar, nada vai ser suficiente. Foi o meu confronto. O meu confronto foi, eu estava tendo um coração ingrato. Eu estava tão focado no que Deus não tinha feito, que eu não estava vendo o que Deus já tinha feito. Nós somos usados para ajudar pessoas a restaurarem casamento. E se eu não ver beleza nisso, não importa o que Deus fizer na minha vida. Não importa. Nada para mim vai ser suficiente. Se eu não conseguir ver Deus naquilo ali que eu estou fazendo. Se eu não ver Deus em um cuidado com uma alma. Se eu não ver Deus em cuidar uma pessoa, em falar para uma pessoa e ajudar a pessoa a entender quem Cristo é. Então nada do que eu fizer, nada do que Deus fizer para mim, vai preencher a minha ingratidão. Foi o meu confronto. Eu tive esse confronto esses tempos. E eu, agora, toda hora, quando eu penso no que a gente faz, eu começo a chorar. Já estou quase chorando aqui de novo. Porque é lindo. E se meu coração, se os meus olhos não verem isso, daqui a pouco isso vai ser um cansaço para mim.
Não porque isso é um cansaço, mas porque os meus olhos não estão curados. Porque a minha alma não está curada. Então, nós precisamos ser sinceros, mas nós precisamos também saber que nós carregamos algo. E nós precisamos honrar aquilo que nós carregamos. Essa palavra honra tem estado muito forte na nossa casa. Quando a gente pensa em honra, a gente pensa às vezes em dízimo, em oferta, em honrar uma autoridade. Mas é muito maior do que isso. É honrar quem você é. É honrar quem Deus te fez para ser. Deus me fez para ser uma pessoa que fala dele. E eu tenho que honrar isso. Deus me fez para cuidar de pessoas. E eu tenho que honrar isso. Deus te fez com um dom, com um talento. O que você está fazendo com esse talento? Ah, mas eu não vejo em mim nenhum dom e nenhum talento. Beleza. Mas a palavra de Deus diz que toda criatura foi criada para a glória dele. Então Deus te fez para glorificar ele. Você tem glorificado ele? Existe em você atitudes que glorificam a Deus? Se você não tem um propósito na sua vida, se você pensa que não carrega nada, eu quero te dizer, você carrega. Você carrega a presença de Deus. Você carrega ela. Você foi gerado para glorificar a Deus. Esse é o seu propósito. Não importa como, não importa onde, importa que você o glorifique. Então, ser sincero, saber quem nós somos em Cristo, saber quem Cristo é, saber o que nós carregamos. Eu carrego Cristo. Sabe que as pessoas, elas têm uma visão, né? De que a igreja é uma coisa parada, de que a igreja é uma coisa chata. Eu já ouvi, poxa, quando eu ficar velha eu vou para a igreja. Mas, e nós que estamos aqui? Nós achamos isso chato? Nós achamos estar na igreja um fardo? Se nós achamos estar na igreja um fardo, eu quero te dizer uma coisa. Existe uma grande possibilidade de você estar aqui pela motivação errada. De você não ter entendido o que ser igreja representa. De você não ter entendido o que é estar numa igreja. O que é fazer parte de um corpo. Há uma grande possibilidade de você estar vivendo uma religiosidade. Meu Deus, que silêncio. Mas há uma grande possibilidade disso. Por isso eu falei, seja sincero com você. Como está o seu coração? Por que você está aqui hoje? Se sonde agora. Eu estou fazendo uma pergunta para você, não precisa responder em voz alta, mas se sonde agora. Por que você está aqui hoje? Por que você está na igreja hoje? Por que você veio para esse culto? Por que você ama Deus? Não, melhor, você ama Deus? Você se relaciona com Deus? Você se sente livre para falar com Deus? E não tem problema se a sua resposta for não. Novamente, não se sinta mal se a sua resposta for não. Porque essa palavra não é para a morte. Essa palavra é para a vida. Essa palavra não é para que você saia daqui pensando que não é crente. Essa palavra é para você entender o que é ser um cristão. E você entender que há alegria em ser cristã. Alegria em ser um cristão. Alegria em saber que eu carrego algo. Que essa música que a gente cantava, que o Samuel cantava antes, sobre Cristo venceu a morte, és invencível, inigualável. Eu carrego esse Cristo. Cara, e se teu rosto não muda em tu saber que tu carrega esse Cristo, eu vou te dizer a mesma coisa que Deus me disse. Nada do que você carregar vai ser suficiente. Nada do que acontecer na sua vida vai ser suficiente para te deixar alegre. Não é viagem, não é comida, não é onde você vai, não é o que você deseja, humanamente falando, que vai te dar alegria. É Cristo. E se o fato de você saber que Cristo você carrega, não mexe com as suas emoções, não mexe com a sua alma, eu não sei o que pode mexer. Porque você carrega o inigualável, o invencível. Ele te escolheu para estar aqui. Ele te escolheu para estar hoje aqui. Ele te escolheu para ser filho, para gerar vida na sua vida. E a última coisa que esses homens foram, foi obediente. Pedro foi confrontado. Tu me amas? Eu apenas te filéu. Mas mesmo assim,
Deus deu para ele um legado: apacenta as minhas ovelhas. Mesmo Pedro sendo um homem que naquele momento não amava Jesus como deveria amar, Jesus deu uma responsabilidade para ele. Mesmo você sendo assim, há algo que você carrega: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro fez isso. Ele foi obediente. E na caminhada com ele se transformou. Existe uma tradição judaica que diz que Pedro morreu 68 depois de Cristo e que ele morreu crucificado. E há dois escritores que são teólogos, não teólogos, como é que se diz, amor? As pessoas que são antigas, historiadores, exatamente. Há dois historiadores judeus que dizem que Pedro, ele não quis morrer igual ao mestre. E que quando ele estava sendo levado para a cruz, ele fez um pedido: me pendure, mas me pendure de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Ele amava Jesus num amor filéu, mas ele amou Jesus depois num ágape. Porque naquele dia que ele negou Jesus, ele não estava disposto a dar a vida por ele. Mas no final da sua vida, ele morreu por amor a Deus. Ele morreu sendo perseguido. Ele foi martirizado porque amava Jesus. Eu não sei como está o teu coração sobre Jesus. Eu não sei se você ama Jesus. Mas mesmo que você apenas filéu Deus, eu quero te dar uma boa notícia. Amanhã você pode ser Pedro. Amanhã você pode encontrar o ágape por Deus. O sentimento que você tem hoje não te define. As limitações que você tem hoje não te definem. Você é filho. Você foi gerado, você foi remido. E você precisa entender isso. E se você não entende isso, se você não entendeu o que é ser um cristão, se você não entendeu e não consegue sentir esse amor, não tem problema. A gente está aqui para te ajudar. A igreja serve para isso. Eu quero te mostrar quem é Jesus. Eu quero te dizer que talvez mesmo você filéu Jesus, Ele te dá uma responsabilidade. Ele te chama para apacentar. Ele te chama para estar perto. Ele insiste na sua vida. Ele te ama. Ele te quer. Não importa como está teu coração. Ele pode gerar em você o amor que você precisa. E há um outro texto, já estou acabando. Há um outro texto em Gálatas capítulo 4, que diz assim: o menino, o filho quando é menino, de nada se difere de um escravo. Ele está dizendo que uma criança, mesmo sendo herdeiro de tudo, se ela é criança, ela é igual a um escravo. Ela não tem direito a nada. Eu vou ler esse texto rapidamente. Eu vou ler esse texto. Gálatas 4:1 diz: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado. O fato de você ter limitações não te faz deixar de ser filho, mas talvez te faça ser menino. Te faz ser menino igual a um escravo. Você é filho, você é herdeiro de tudo, mas talvez esteja vivendo como escravo, porque não entendeu que as suas decisões, as suas atitudes estão sendo de menino, e você está ficando debaixo de tutores. Depois, quando você puder, lê Gálatas 4. Você vai entender que isso que ele está falando sobre pessoas que viviam debaixo da lei. E que Cristo estava apresentando para eles algo que excedia a muitas coisas. E lá no versículo 9 ele fala assim: mas agora, vocês conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo vocês quereis servir? Eles conheceram Cristo, mas eles estavam insistindo em ficar debaixo de tutores. Você é filho e nada faz você deixar de ser filho, mas talvez você não entendeu ainda que você é menino. Você ainda não está sendo herdeiro de tudo, não está falando com autoridade, não está agindo com autoridade, não está trazendo o céu para a terra. Sinais maiores nos acompanhariam. Por que não nos acompanham? Porque talvez sejamos como meninos. Então, eu quero te convidar
você mesmo, a entender o que você carrega e a ser obediente. A ser obediente, porque tem lugares que a minha honra chega, mas tem lugares que a minha honra ainda não chega. E aí eu coloco a obediência. Eu não quero, mas eu faço, porque eu sou obediente. Até a minha honra um dia chega lá, porque vai chegar. E talvez eu descubra que tem outros lugares que ainda não chegou. E aí a minha obediência vai lá. Então, eu quero te convidar a vir aqui para frente. Eu não vou convidar você que se sentiu tocado pela mensagem para vir aqui na frente. Eu vou convidar todos vocês a virem aqui na frente. Quem não quiser vir não tem problema, mas o meu convite é para todos. Porque eu não faço a distinção da palavra que toca e não toca. Porque a palavra é viva e eficaz. Ela tem que tocar todo mundo. Então eu quero te convidar a ficar de pé e a vir aqui para frente nesse momento. O Samuel, ele vai estar ministrando. Eu queria que abaixassem as luzes também. E se a sua honra não vem até aqui à frente, que a sua obediência venha. Eu quero te convidar a vir até aqui para frente. E se você quiser receber uma oração enquanto você está aqui na frente, não tem problema, levanta a mão para você receber uma oração dos líderes dessa casa, para você receber uma oração da gente, para você receber uma oração dos nossos discípulos. Se você quiser, levante a sua mão, mas seja sincero na sua oração agora. És minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento.
nós te agradecemos, Deus. Eu te agradeço pela oportunidade, Pai, de poder trazer a tua palavra essa noite. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo. És um Deus inigualável, é um Deus forte, é um Deus invencível, e o Senhor habita dentro de nós. Muito obrigada, Pai, pela tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fala, porque o Senhor age, e porque o Senhor está neste lugar, Pai, querendo, Senhor, trazer pessoas para mais perto de Ti. Deus, a minha oração, Senhor, é que cada pessoa que está aqui, Deus, não seja apenas um ouvinte, mas seja um ouvinte praticante, Pai. Aquilo, Senhor, que o Seu Espírito teve liberdade de fazer neste lugar, eu te agradeço, Deus. E aquilo, Senhor, que o Senhor ainda quer fazer, incomoda, Senhor. Incomoda, Deus, cada pessoa, até que essa pessoa seja íntimo Tua, Senhor. Eu te peço, Deus, que essa oração, ela fique no mundo espiritual até que se cumpra, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Deus, gera relacionamento com aqueles, Senhor, que ainda não conseguiram. Desperta a mente daqueles que ainda estão adormecidos. Traz para a luz, Senhor. Traz para a luz, Deus. Traz libertação aos cativos. Deus, em nome de Jesus, tira correntes, Senhor. Tira religiosidade. Tira legalismo, Senhor. Que possamos nos relacionar contigo como filhos, sem medo, Deus. Sem medo, Pai, mas entendendo o Teu amor, entendendo quem Tu és, Pai. Deus, eu quero Te agradecer porque Tu és bom, Pai. Eu sei que há pessoas neste momento, Deus, que passam em sua mente que o Senhor é um Deus mau, porque não Te entendem, porque não compreendem os Teus caminhos, porque tiveram experiências que destruíram o coração. Mas obrigado porque Tu és um Deus bom, porque Tu és o puro amor. E por quê? Porque o Senhor colocou isso no meu coração, para que o Senhor falasse com essa pessoa que o Senhor a ama e que o Senhor é bom para ela. Muito obrigada, Deus, porque apesar das nossas limitações e apesar de tudo que fazemos, o Senhor nos ama. E o Senhor não nos ama como filéu. O Senhor não nos ama apenas como amigo. O Senhor dá a sua vida por nós. Nós nunca sentimos um amor como esse, Pai. Nós nunca sentimos um amor como o Teu. Eu quero Te agradecer, Deus, porque não importa como nossos pais foram, porque não importa como nossas mães foram, porque não importa o que líderes fizeram com a gente, o Senhor não falha. Ah, Deus, não nos deixa levar os legados que temos, as marcas que temos para o nosso relacionamento contigo. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, mas que o nosso relacionamento contigo seja livre, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada por nos amar. E obrigada porque eu sei que o Senhor encontrou pessoas sinceras nessa noite. E o Senhor reafirmou identidades, reafirmou filiação. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus. Amém, glória a Deus. Pode se sentar. Chegamos no final de mais um culto, primeiro de muitos. Amém? Vou chamar aqui o pastor Barroso. Quero honrar aqui a vida da pastora Jennifer. O pastor Samuel está sempre nos abençoando, sempre dou um grito nele, ele aceito, vamos embora, topa para tudo. Obrigado, cara, vocês são demais. Quero chamar vocês aqui para orar, quero orar por vocês. Chamar o pastor aqui para orar por vocês. Vocês são bênçãos. Agradecer também aqui o Neguinho, o Nauber, o Luiz. Agradecer o pessoal da mesa, as meninas que fizeram aquilo ali, ó. Agradecer o Edinho também, que tem um cachorro-quente lá para vocês no final do culto. Tem uma benção para vocês lá. É um cachorro-quente americano, um hot dog americano. Amém? Vamos ficar de pé, fica de pé. Estende suas mãos para cá, para a vida do pastor Samuel, pastora Jennifer. Vamos orar por eles. Amém, irmãos. O pastor Samuel, sua esposa estiveram aqui na conferência dos jovens também, nos abençoando.
Deus abençoe o ministério de vocês, abençoe a família de vocês. Vamos estar orando por eles, estar encerrando o culto dessa noite. Pai, te louvamos, Senhor Deus. Te engrandecemos pelos louvores, pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui com a certeza, Senhor Deus, que o Senhor quer mais para nós. O Senhor tem mais para as nossas vidas. E nós precisamos de um relacionamento íntimo contigo, Senhor Deus. Desde já, Senhor Deus, eu peço pelo ministério dos teus filhos, abençoe o pastor Samuel, abra portas onde não há portas para a vida desse casal. Pai, em nome de Jesus, todos os sonhos, os projetos dessa família estão nos teus tronos, Senhor Deus. Está no teu trono, Senhor Deus. Nós cremos que o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre essa família. Abençoe esse casal, cuida deles, o seu levantar, o seu deitar, a entrada, a saída dessa família. O Senhor continua cuidando deles e dos seus projetos. Muito obrigado por tudo. Continue abrindo portas para os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo acompanhe a igreja, e toda a igreja diz: Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus. Dessa,